profecia na era monárquica. O profeta é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. A profecia foi instituída por Moisés como forma de manter a voz de Deus presente entre o povo, dando direcionamentos e aplicando correções caso fosse necessário. E, de fato, as correções foram muito necessárias nos mais diversos momentos da história de Israel. Tendo a lei de Deus no coração, na mente ou debaixo do braço, o profeta anunciava as maldições previstas nos casos de infidelidade à aliança entre Deus e Israel. Maldições essas que relembramos em nosso último vídeo. Com a ascensão da monarquia em Israel, os anciãos do povo e os sacerdotes foram perdendo gradativamente sua influência. O fato da função político-administrativa ter sido assumida pelos reis, infelizmente deixando cada vez mais Deus de lado, fez com que esse grupo desenvolvesse um papel muito importante na nação. A presença de um profeta ou adivinho nas cortes reais era muito comum naquele período, não apenas entre o povo de Deus, mas nas nações vizinhas também. É por isso que encontramos tantos profetas diante dos reis de Israel e Judá. E uma vez que toda a comunidade descendente de Abraão estava em aliança com o Senhor, após Deus tê-los resgatado do Egito, a presença do profeta na corte era importantíssima. Os próprios reis, tanto de Judá quanto de Israel, cultivavam comunidades de profetas, pois, além de sua função prevista na lei de Moisés, eles atuavam como conselheiros em caso de guerra. Um exemplo bem simples é o caso do rei Jeoás, de Israel. Diante de uma ameaça de guerra, ele procurou o profeta Eliseu em busca de orientações, pois a Síria estava prestes a invadir seu território. Eliseu orientou que Jeoás atirasse uma flecha pela janela, pois aquela era a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Por motivos como esse, seria sempre muito útil manter os profetas por perto. Veja bem, seria muito útil caso os próprios reis fossem fiéis ao Senhor, o que raramente acontecia. Se nos lembrarmos do exemplo de Acabe, veremos muito bem o que isso significa. Esse rei de Israel se casou com Jezabel, uma princesa de outra nação, e adotou Baal como Deus sobre o povo. Diante desse cenário, profeta nenhum poderia ficar calado, pois a aliança estava sendo claramente quebrada. Com o posicionamento desses homens, Acabe e Jezabel perseguiram e exterminaram centenas de profetas do Senhor, ao passo que apenas um grupo de 100 deles parece ter escapado. Isso nos mostra como, apesar de necessários, os profetas eram, muitas vezes, perseguidos pelo próprio rei, que já não queria mais viver em fidelidade ao Senhor. Por outro lado, como o profeta era responsável por apontar para a fidelidade à aliança, a própria população do povo de Deus poderia ser hostil à sua presença e diante de suas palavras. Eles, de fato, atingiam os pontos fracos do povo, denunciando práticas malignas, idolatria e infidelidade. E é claro que não seriam bem aceitos por isso. Para exemplificar as correções que os profetas traziam, podemos citar Isaías, que entregou mensagens como: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, ou harpas, liras, tamborins, flautas e vinhos há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Ou ainda, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos próprios olhos e inteligentes à sua própria opinião. De fato, na monarquia há mais profetas do que em qualquer outro período da história de Israel. Isso porque, com os sacerdotes sendo calados e os reis se afastando cada vez mais de Deus e de suas leis, o Senhor levantou homens que pudessem zelar pela saúde espiritual do povo, por mais perseguidos que eles fossem, tanto pela corte real quanto pela própria população. Esse não foi o fim da profecia em Israel e Judá. Eles sempre persistiam e certamente eram fortalecidos pelo Senhor a continuarem seus ministérios. A relevância dos profetas não pode ser mensurada. Eles causavam grande impacto e atuavam nas mais diversas áreas da vida. Além de apontar para a fidelidade religiosa do povo, também atuavam na geopolítica
intervindo nas guerras que a nação entrava com outros reinos. Sua aprovação ou desaprovação decretaria o sucesso de suas batalhas. Fora do âmbito político, os profetas também possuíam uma boa visão de justiça social, e o verso de Isaías, mencionado anteriormente, sobre a crescente aquisição de casas, é um bom exemplo disso. Mas, sem dúvidas, o profeta que mais atuou na área social foi Amós, que trouxe mensagens como: vocês oprimem um pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão de seu vinho. Tais mensagens dos profetas mostravam para o povo que Deus não estava alheio às injustiças que aconteciam entre eles. Através da lei, Deus estava construindo um povo santo, separado das práticas de injustiça que tanto o Egito quanto outras nações praticavam. Israel deveria ser um exemplo de justiça, acolhimento e vida. Mas a infidelidade do próprio povo impedia que isso acontecesse. Sendo assim, o profeta tinha uma grande responsabilidade na operação e manutenção da justiça em Israel, alertando desde os reis até as pessoas mais simples, olhando tanto para o material quanto o espiritual. Pelas próximas semanas, continuaremos estudando a importância dos profetas entre o povo de Deus. Enquanto o próximo vídeo não chega, nos conte nos comentários o que você gostaria de saber sobre esse grupo. E se você gostou deste vídeo e não quer perder nenhum outro da nossa série de estudos sobre os profetas, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!